iniciando aqui a gravação. Quis atirar um pouco, né, para aparecer um pouco do vídeo. Você... Pronto, Lucas. Então, Lucas, bem-vindo aí, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Esse tema de séries temporais é um tema que interessa particularmente ao pessoal de economia, né? Pessoal que tem um estudo de econometria, né? Ele estuda justamente séries temporais, de indicadores e tal. Então, obrigado aí novamente. Fica à vontade aí para puxar teu material. Quiser até se apresentar melhor, né? Evito de apresentar as pessoas que acabo não apresentando todos os detalhes. Eu prefiro que a pessoa se apresente, né? Coloque suas qualificações, que eu acabo não perdendo nenhum detalhe. Então, Lucas, manda bala, cara. O palco é teu aí. Obrigado, Luiz. Então, bom, me apresentando um pouco, eu sou o Lucas, eu sou aluno ainda, estudante no último ano, assim, de graduação da USP de São Carlos, no ICMC, Instituto de Ciência Matemática e Computação. E, bom, eu trabalho já há um tempo com ciência de dados, eu comecei minha jornada trabalhando com mais dados de relações governamentais, com o que a gente chama de RIG, né? E trabalhei bastante, então, com mineração desses dados, também a estruturação dele e um pouco mais voltado à análise do conteúdo desses dados. E agora estou na jornada dentro da Alpargatas, como cientista de dados também na Alpargatas, tentando transformar essa empresa industrial em uma empresa data-driven, tentando realmente fazer com que os processos sejam obedecidos, tudo o que a gente espera de uma empresa grande como a Alpargatas consiga estar fazendo, né? Que é dona de marcas icônicas como a Havaianas e tudo. Legal. Acho que eu nem sabia desse detalhe. Então, o Centro de Informática lá da USP São Carlos é matemática e computação, é? Ou o contrário, sei lá, computação e Isso, matemática, isso. Lá eles juntaram os dois, também entra estatística dentro, tá tudo junto, só que por enquanto só chama ele de ICMC, né? Instituto de Centro de Matemática e de Computação. Pronto. Quem está conectado com a gente aqui também é o professor Borba, que é doutor aí em matemática. Então, estamos juntando aí justamente essas duas frentes. Sim, muito bom. Matemática aplicada, certo? Ok. Justo. Apesar de já ter estudado um pouquinho de análise funcional, equações diferenciais, mas sou matemático aplicado. Bem-vindo, caro Lucas. Obrigado. Então, bom, eu vou apresentar um pouco, minha câmera vai sumir, mas acontece. Bom, sobre o tema de séries temporais, eu dei aqui uma introdução, né, e um pouco sobre mim, mas eu acho que seria legal a gente falar um pouco o que é uma série temporal, né? Quando a gente trabalha muito com modelo, a gente vê um pouco de diferenças em todos os estudos e cada um dos tipos de dados a gente tem que trabalhar eles de forma diferente. Só avisando, eu não sou muito bom em PPT, por isso está sempre tudo bem em branco. Eu prefiro mais o conteúdo do que a apresentação bonita. Isso, meus diretores não podem ouvir eu falando isso, mas tudo bem. Mas, basicamente, então, quando a gente trabalha com série temporal, a gente tem vários tipos de série temporal, né? O que ela basicamente para quem conhece um pouquinho de estatística, ele é um processo estocástico, ou seja, é um processo que depende do tempo. Então, você tem uma contagem, que essa contagem varia de acordo com o tempo, e esse tempo você tem números e valores que representam ele. Então, por exemplo, prático, né? Um tráfego na internet. Quantas vezes uma página foi acessada? Então, durante um certo intervalo de tempo. Lembrando que sempre a gente, quando fala de séries temporais, a gente define um intervalo de tempo. E tráfego na internet, bolsa de valores também é um valor que é uma série temporal. Quando a gente trabalha com demanda, a gente tem uma coisa que a gente chama previsão da demanda, né, que é analisar a demanda anterior para tentar ver uma demanda futura, demanda de estoque, demanda de itens de venda e tudo. Isso é uma série temporal também. Quando a gente trabalha com clima, a gente também está falando de uma série temporal, e até mesmo variação do preço, né? Essa variação do preço pode estar dentro da bolsa de valores ou até mesmo um preço realmente do mercado, quando seu produto está crescendo ou diminuindo. E isso tudo são séries temporais. Você ia falar uma coisa? A gente pode perguntar agora e conversando ou deixa as perguntas para o final, Luiz?
como o Lucas preferia. Pode perguntando, pode perguntando. Não, cara, uma curiosidade, eu trabalhei muito com a questão de evolução temporal, mas equações diferenciais ordinárias e parciais. Isso entra em séries temporais ou esse negócio é dividido, caro Lucas? Entra um pouco quando a gente trabalha um pouco com a decomposição de uma série temporal. Então, a gente consegue trabalhar, mas, se eu não me engano, quando você trabalha com... Porque, por exemplo, a decomposição da série temporal que eu vou mostrar, ela tem uma parte que a gente fala sobre estacionalidade. E a estacionalidade, você calcula um diferencial para ela. Então, você está calculando uma derivada, basicamente, para realmente mudar a curva, né? Ou seja, esses negócios vão acabar se misturando tudo. Essa é a ideia. Sim, sim. Tem os modelos de previsão de séries temporais e tudo, eles utilizam alguns desses conceitos, assim, os modelos mais estatísticos, né? Então, entra assim. Quando é determinístico, caro Lucas, fica mais no mundo dessas equações diferenciais ordinárias? Ou o pessoal fala de séries temporais, mas quando tem a parte de estocástico, uma dúvida diária só? Série estocástica, então, é até uma coisa que eu confundo também, para ser bem sincero, mas eu coloco mais dentro de processo estocástico, para ser bem sincero. Como eu entendia também, mas eu vejo as coisas se misturarem tanto que a gente acaba perdendo essa noção um pouco, né? Sim, sim. A grande questão acho que do processo estocástico, que entra mais, é que quando a gente está tentando analisar um pouco do que explica a série temporal, a gente olha um pouco para o passado. E aí entra bastante nisso de, tipo, fatores que influenciam. E aí, quando a gente fala de previsão, a gente está falando de várias features que a gente vai adicionar, que são variáveis explicativas. E essas variáveis explicativas, elas acabam criando padrões de comportamento. Então, dá até para você encaixar dentro de uma cadeia de Markov, por exemplo. Então, entra mais em estocástico, mas, assim, processo estocástico, né? Mas, assim, dá para utilizar algumas técnicas de equações diferenciais para estar dentro disso. Legal, obrigado. Nada. Então, bom, também isso, né? Então, isso complementa um pouco do que eu vou começar a falar e mostrar em código agora sobre os conceitos de uma série temporal. Então, basicamente, quando a gente está trabalhando com uma série temporal, a gente tem alguns conceitos que seria interessante analisar, que é o que a gente fala de EDA, né? Análise exploratória dos dados. E isso envolve, então, um período onde os dados estão sendo explicados. A gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de resampling, que é basicamente... Como a gente está trabalhando com um processo estocástico, a gente não pode definir assim que a gente reconhece algumas coisas, né? Existe uma estatística bayesiana que a gente vai até acabar aplicando sobre, tipo, a gente considerar alguns valores anteriores, mas, em geral, a gente precisa realmente trabalhar para que esses dados não estejam faltando na nossa base de dados. O shifting lagging, que eu vou mostrar um pouco depois, que é basicamente tacar a curva para um dia atrás, um mês atrás. O básico é isso, de se fazer. E também tem um pouco sobre agora a comparação de séries temporais, que é uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, de bolsa de valores, quais realmente bolsas estão indo bem ou não, e fazer uma análise comparativa entre elas, então saber se realmente seu investimento está legal, interessante ou não. Isso entra um pouco de correlação das séries temporais e também agora algumas análises mais básicas. Desculpa te atrapalhar, mas Nada. acho que é uma grande diferença das equações diferenciais, né? Porque a gente começa sem olhar o lagging, né? Só uma curiosidade. Obrigado. Sim. Boa, pode ficar à vontade. Eu não entendo muitas equações diferenciais, então pode falar sempre quando conseguir adicionar alguma coisa. Porque elas começam com o dia de hoje, né? Um tipo de modelagem que você tenta não olhar para o passado, né? Essa é tipo, uma boa diferença, hein? Sim. Se for assim, realmente é exatamente isso, porque quando a gente trabalha depois nesses outros conceitos, esses 3 últimos conceitos de tendência, sazonalidade e até mesmo um pouco de ruído, a gente fala muito sobre o passado, a gente não está falando sobre o presente. Então, para analisar uma tendência de crescimento de uma série temporal, a gente tem que realmente analisar como que ela estava, a variância dela antes e a variância dela agora, para ver se teve uma diferenciação muito grande. E, por fim, a gente tem também a análise estacionária, que é uma coisa que
acabam pecando muitos, eu falo assim por mim mesmo, aqui na Alpa a gente vê algumas coisas dessas, já vi até mesmo na faculdade de a gente trabalhar com alguns modelos de predição de série temporal e deixar ela ser não estacionária. Então isso, depois eu explico um pouco melhor, mas é um erro comum e que a gente tem que evitar. Mas, bom, eu utilizei algumas bases de dados, eu deixei elas aqui, depois vai estar tudo bonitinho, só para a gente realmente olhar, mas vamos realmente para o que importa, né, para o código. E, bom, quando a gente está fazendo todos aqueles conceitos que eu falei, são basicamente, a gente tem alguns checkpoints que a gente tem que fazer na hora de fazer a análise de dados de uma série temporal. Primeiro é analisar se nossos índices estão em períodos, analisar se a gente tem todos os dados, e a gente tem que analisar também como que está se comportando a dimensão dos dados. A gente não vai aplicar nenhum tipo de normalidade, etc., por enquanto, porque não é, acho que não é também o foco, assim, a gente entrar em conceitos mais teóricos, profundos, mas acho que é interessante a gente começar a analisar um pouco sobre o que seria realmente uma série temporal visualmente, né? Visualmente, a gente já conhece bastante, que é basicamente, se você olhar o estoque, por exemplo, como que está indo durante o tempo, ele vai ter lá umas picos, uns vales, e aquilo tudo é o que a gente chama de série temporal, aqueles dados naquele tempo. Mas quando a gente trabalha em data sets e data frames, que a gente chama, a gente tem um pouco de diferença, porque esses dados não estão em um gráfico, eles estão realmente numa tabela. E acho legal sempre a gente estar analisando um pouco sobre como que esses dados vêm. Aqui eu já fiz um pré-tratamento, só mostrando, em que eu analisei qual que era a coluna de dias, assim, e coloquei ela como sendo meu índice. É bem comum a gente fazer isso para realmente conseguir dar um sort, vamos dizer, mais fácil. Isso é mais área realmente de computação, de facilitar o cálculo computacional dele. E a gente fala só que é para considerar isso como sendo uma data. Então, esse tratamento de índice e de considerar como uma data é interessante estar fazendo. E a gente consegue, então, ver que esse dado climático que eu peguei é um clima global, é a média do clima global, a média das umidades, a força do vento e tudo, a média das pressões. Então, eu peguei isso de acordo com o dia, que é mais ainda influenciado na média, então, mas não vamos entrar em conceitos de vieses aqui, mas basicamente a gente tem realmente esse valor, que é a média do tempo, e é o valor que a gente está querendo analisar. Então, eu quero analisar quanto que está sendo o crescimento durante esses anos aqui, da média desse tempo. E eu quero ver se teve uma tendência de crescimento, se teve uma tendência de estacionalidade, se manteve o mesmo, ou realmente como que está indo. Isso dá para fazer um estudo em várias áreas, né? Por exemplo, essa base de como que está o impacto global desse valor em alguma coisa relacionada à produção de grãos, por exemplo, impacto global disso relacionado a realmente algumas doenças da sociedade. Então, a análise de série temporal, ela sempre vem em conjunto com outro fator, que é bem importante a gente estar ressaltando. Ela em si, na hora que a gente trabalha em estoque, é legal, mas, se eu vejo um pico muito grande em algum estoque, em algum momento, eu sei explicar esse pico. Se eu não souber explicar esse pico, eu preciso realmente analisar e ver o que aconteceu, esse vale, enfim. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a gente só analisa um pouco como que está a base. Então, a gente vê aqui essas características da base de clima. Eu vou botar também de estoque, só para a gente ver. De estoque também, então, a gente sabe que a gente tem um ticker, que é basicamente qual que é a empresa relacionada. A gente tem várias empresas aqui. E a gente tem, então, quando que foi o preço de abertura, de fechamento, qual foi a alta, a baixa e o volume de compras que teve naquele dia. Então, aqui a gente tem dados bem, assim, grandes de 1994 até 2020. E aqui, no clima, a gente tem 2003 até 2017. E aí entra uma coisa legal, interessante, que os dados da Google, por exemplo, que eu peguei, que é o tráfego das spiders dele. As spiders são basicamente os robozinhos que entram em vários sites. Ele é um pouco diferente. Então, é isso que eu queria, é por isso que eu peguei esses dados diferentes. Então, dados que a gente tenha vários itens, dados que a gente tenha só um item relacionado àquilo, e dados que a gente tenha vários itens, mais em formatos diferentes. Então, aqui a gente pode ver que são vários tipos de formato de dados que a gente pode ter. Eu só quero passar um pouco de como a gente trata eles, que é importante para a série temporal. Então, a gente tem, por exemplo, que a Spider acessando Wikipedia, nesse site aqui, ela está dividida, então, em datas relacionadas à coluna. E as linhas, na verdade, que são realmente as spiders dele.
E aqui a gente consegue ver também alguma coisa já de interessante de início, que a gente vai tratar daqui a pouco, que tem muito dado que está faltando, muito dado mesmo. E vocês podem imaginar que, como que eu vou fazer uma análise de série temporal se não tem dado realmente completo? Isso a gente tem algumas técnicas que eu vou apresentar, e é o que é o interessante de entender um pouco mais a fundo o que é uma série temporal. Mas, bom, passando então para mais a análise que a gente pode estar fazendo. Então, voltando para a variável de clima, a gente tem aqui um comando do Pandas bem simples que a gente faz. Esse info, ele basicamente fala quais são as características daqueles nossos dados, se quais dados eles são não nulos e tudo, o tipo de dado que a gente está trabalhando. E como a gente definiu para o clima o index como sendo as datas, a gente vai saber quais são as datas aqui em cima. Então, a gente sabe que a gente tem 1.462 entradas de datas, dentre essas datas, e agora que eu preciso ver é a completude desses dados. Então, a segunda análise que eu faço aqui agora é ver se os dados estão completos. Então, esse código é basicamente vendo quantos dias tem desse dia inicial até esse último dia. A gente vê, então, que aqui só tem uma diferença, eu coloquei no dia 2, porque ele desconsidera esse dia quando a gente está fazendo o cálculo. Mas, então, a gente analisa e olha que está o dado completo. Então, a base de clima é uma base que a gente não precisa estar analisando. Então, é sempre importante validar esse tipo de coisa para não ficar fazendo resample e rodando essas coisas computacionalmente à toa em alguma base. Às vezes, a gente trabalha com base de dados de 5 GB, por exemplo, de memória. Então, é sempre legal estar analisando isso. Lucas, isso que você está falando é bem aplicado para a macroeconomia, porque tem dados que são mensais, tem dados que são trimestrais. Bem legal. Sim, e até quando a gente entrar em estoque, que eu ia entrar agora, tem uma peculiaridade quando a gente trabalha com bolsas de valores, né? Que é basicamente elas fecham durante o final de semana. E era isso que eu ia mostrar agora, justamente o que você estava comentando. Então, se a gente olhar os dados de bolsa de valores, por exemplo, a gente vê que tem uma granularidade muito alta, e você não vai simplesmente calcular as datas que tem daqui e fazer uma multiplicação de acordo com os tickets, porque é um trabalho, um processamento muito grande do computador. Então, a análise mais simples que você pode fazer é só ver quantos tickets que a gente tem, então, quantas pessoas realmente a gente está trabalhando aqui, quantas empresas, né, a gente está analisando, e a partir daí a gente faz um filtro para pegar algumas empresas e fazer esse check de sanidade nosso. Então, checar se realmente está fazendo sentido ou não essa intervalo de datas que a gente está propondo. Então, fazendo bem rápido aqui, rodando esse código, a gente vê que, fazendo um cálculo de completude para os 10 valores aqui, a gente vê que tem 10 valores, tem 10 não, né? Os 10 estão com valores faltantes. E quando a gente analisa mais a fundo, a gente consegue ver que, então, aqui a gente tem 1994, dia 4, 6, opa, cadê o dia 5? 7, opa, cadê os outros dias? Então, é isso que é interessante aqui de fazer esse tipo de análise para a gente ver se está faltando ou não os dados. Então, a gente consegue ver que isso, conhecendo um pouco mais, aí, tipo, não conheço bolsa de valores, eu só realmente analiso, mas conhecendo, eles fecham em alguns dias, então está explicado quando ocorrem esses fechamentos. O tratamento que eu fiz, então, a gente precisa criar uma nova base de dados, só que agora preenchendo os dias que estão faltando. Para fazer isso, a gente utiliza uma técnica bem simples do Pandas, que é essa resample já, e aqui a gente coloca quando que a gente vai fazer o resample. Então, aqui, na verdade, eu vi que a granularidade dos dados é diária, então eu vou fazer um resample diário desses dados. Aqui eu vou deixar rodando já o código enquanto eu explico como que a gente faz essa tipo de análise, porque ele demora um tempinho. Mas, basicamente, o que a gente fez é pegar os dados de 2019 a 2021, pegando para os tickers que estão dentro dessa data, porque, às vezes, essa empresa não está mais dentro da Bolsa de Valores, então, sempre olhem isso e não tentem, computacionalmente falando, analisar tudo. Só, o computador é bom, mas vocês estão vendo que ele demora, então, assim, tentem otimizar ao máximo esse tipo de coisa. E aqui, a gente tem, então, que eu faço a análise basicamente pegando qual que é realmente essa empresa e fazendo resample para cima dessa empresa, e eu consigo, então, uma nova base de dados que eu vou adicionando essa base de dados dentro de um novo data frame. Então, quando finalizar aqui, vocês vão ver que embaixo já está provavelmente finalizando. Mas vocês vão ver aqui embaixo que ele junta, então, todos os valores que a gente tem aqui, e a gente consegue, então, agora, finalmente, vamos dizer assim, trabalhar com uma base de estoques, porque a gente já fez resample, a gente já tem todos os dados funcionando. Eu vou deixar mais um pouco ele rodando.
qualquer coisa, vai ser importante, na verdade. Mas, enfim, aí a gente voltando na análise do Google, então, enquanto ele roda, eu vou voltar, a gente viu, então, que existem vários valores que estão faltando. E esses valores que estão faltando, eles influenciam muito na nossa análise, então, acaba de que no Google aqui a gente vê um padrão de que, beleza, eu, na verdade, talvez não tenha dados aqui, eu só tenha dados dessa Spider a partir desse momento. Então, o que eu posso realmente estar fazendo é considerar esses valores como sendo nulos, ou eu vou aplicar uma técnica do que a gente chama de resample também. Então, aqui, por exemplo, deixa eu dar às vezes meu terminal ele trava, mas isso aqui vai rodar. Então, basicamente, o que eu quis explicar aqui são aquelas técnicas agora de resample mais voltadas para realmente incluir os dados que estão faltando. Então, para utilizar isso, a gente tem o chamado de FillNum dentro do Pandas. Para utilizar o FillNum, a gente precisa ter todos os dados, por isso que é importante essa etapa anterior aqui. Então, aqui a gente consegue ver, já terminou de rodar. O que eu fiz foi basicamente adicionar dia 28, 29, 30, mas esses valores todos como nulos, só salvando o ticker aqui. Então, a gente consegue ver agora que nossos dados estão com completude correta. No Google, a gente viu o que a gente estava falando, e basicamente, então, eu vou preencher agora, aplicar técnicas para preencher. Eu peguei uma Spider, essa daqui, porque eu sei que ela está faltando muito, e senão ia demorar muito também. E eu não vou necessariamente utilizar esses valores. Então, o que a gente pode ver é que a gente tem que tomar um grande cuidado agora quando a gente está trabalhando com esse formato de dados. Porque, basicamente, fala, eu posso selecionar uma linha e aplicar um FillNum. Esse FillNum, eu quero que ele aplique um método ffill, que é basicamente preencher os valores anteriores, só que aqui eu posso ver que ele não fez isso. E então, é outro cuidado, assim, que a gente tem que tomar, de que, beleza, ele não fez esse tipo de filling pra gente, mas, então, é por causa da estrutura de dados. Por isso que eu achei legal mostrar um estudo de dados desse jeito, só para vocês saberem como trabalhar. Então, o que a gente faz é basicamente uma conta matricial, de pegar esses dados e aplicar uma transposição dessa matriz. Então, a gente vai aplicar a transposta da matriz, que a gente faz aqui. E depois de aplicar a transposta, a gente tem os dados bonitinhos agora em datas, no formato igual aos outros que a gente tem. Então, é legal que técnicas matemáticas, estatísticas são importantes, assim, para a gente utilizar. Não precisa saber o conceito por trás, mas é importante você estar utilizando. Álgebra linear, né, Lucas? A álgebra linear é uma coisa que cientistas de dados amam e odeiam ao mesmo tempo, então eu posso falar muito bem com isso. Então, acho que são transformações interessantes aqui que a gente precisa fazer. Não é só a base estatística que é importante para a gente. E aqui eu só quis mostrar, então, quando a gente faz essa transformação, a gente aplica o FillNum aqui, a gente consegue, então, pegar o último valor que eu tenho. Então, deixa eu tirar esse FillNum. Eu pego o último valor e eu aplico ele para todos os valores aqui atrás. Então, é o melhor método de fazer isso? Talvez não. Analisando essa questão aqui, a gente vê que não necessariamente é o melhor método de resample para a gente. Mas, quando a gente vai olhar a base de estoque, que é o que a gente vai fazer agora, a gente consegue perceber que eu tenho valores, então, zerados. Então, partindo já para a visualização desses gráficos, eu consigo ver que o resample meu deixou alguns valores zerados. Então, eu tenho vales desnecessários aqui, nessa série temporal. E para eu conseguir trabalhar com isso, a gente utiliza agora sim o FillNum. E aqui eu rodei sem querer o de baixo, mas foi bom. Então, basicamente, a gente tem duas técnicas de fazer esse filling. O ffill, que ele pega o último valor, igual a gente viu aqui. E aqui a gente não consegue ver o ffill, mas ele pega o último valor apresentado, então se tiver um valor aqui, e preenche esse valor até onde não está nulo. E tem o backfill, que é basicamente pega o último valor e taca para trás. Então, eu quis plotar um pouco da série temporal como fica com esses dois métodos, para vocês entenderem também, de que aqui, aplicando o ffill, o que eu fiz basicamente foi pegar esse valor aqui da série e tacar para trás, então provavelmente esses dois valores estavam faltando, e o que eu fiz foi voltar, e o ffill, ele coloca o valor que está antes para frente. Então, dá uma curva diferente na série temporal. É meio perigoso você fazer algum método desse sem fazer um teste. O teste mais recomendado é você aplicar os dois e fazer as suas contas baseadas nesses dois, mas é interessante saber realmente qual que tem. Existem outros também métodos, mas eu quis mostrar esses dois, são os mais utilizados.
Tem um método de média também, então, em vez de eu fazer isso, eu pego a média total dos gráficos e coloco aqui. Esse valor, às vezes, se a média for muito grande, por causa da variância que a gente está trabalhando, a gente pode ter um problema gigantesco, com picos maiores ou vales maiores ainda. Então, o que a gente normalmente faz é aplicar uma média de lags, que a gente vai ver daqui a pouco que é um lag na série temporal, ou a gente aplicar realmente um padrão nosso mesmo. Então, eu identifiquei que nesses casos aqui eu aplico F-fill, nesses outros casos eu aplico B-fill. Então, depende mais realmente dos seus dados, de como está a variância, a média de tudo eles. Então, eu falei muito sobre shift, né? Mas o que é shift? Então, é que eu falei de utilizar o shift da média e tudo. Então, o shift, basicamente, é você pegar a curva, eu tenho essa curva azul aqui, e eu taco ela, shifto ela para trás ou para frente. Então, aqui o que eu fiz foi dar um shift de lag 1. Quando a gente trabalha de lag 2, quer dizer, quando a gente trabalha com lag, é meio confuso. Mas no Pandas a gente usa a função shift, só que para utilizar o lag 2, eu preciso dar shift menos lag, porque ele vai voltar, basicamente. O shift ele coloca para frente, o lag ele faz para trás essa transformação. Então é só importante também tomar esse cuidado, que talvez você está achando que você está fazendo um lag, mas você está fazendo um lag negativo. Então você está fazendo um lag menos 2, que seria o shift sem o menos aqui. Esse lag é muito importante para várias contas, principalmente da área de finanças, então, de economia. Até dei um exemplo aqui, como que a gente pode fazer algum cálculo da diferença percentual que está crescendo o estoque, quando a gente está fazendo um cálculo da diferença percentual de um mês para o outro, ou de um ano para o outro. Então, tudo esse tipo de cálculo que eu vou mostrar depois, eles são utilizando os lags, então por isso que é bem importante entender o que é o lag, né? Basicamente, dar um shift. E a partir daí, então, a gente consegue agora analisando, a gente consegue já ter conceitos básicos, nossa série temporal está toda preenchida. Agora eu consigo utilizar alguns métodos para análise de duas séries temporais, utilizar alguns métodos para análise de série temporal de verdade. O que eu vou aplicar aqui, então, é o método de autocorrelação. O método de autocorrelação, ele basicamente mostra para a gente o quanto que esses lags, eles são relacionados com o presente, né? Então, se eu utilizar uma análise aqui, a gente utiliza esse plot ACF dessa biblioteca aqui, Stats Model, que se vocês utilizarem o Windows, por exemplo, e instalarem o Anaconda no Python, ela já vem pré-instalada, sem instalação nenhuma. Se não me engano, o Google Colab também utiliza isso. Eu não gosto muito do Colab, mas é uma preferência minha. Mas eu prefiro utilizar o Jupyter por causa de vários plugins que eu instalo para fazer várias coisas que eu gosto. Mas, basicamente, então... Você ia perguntar, Luiz? Não, é só derrubar você. Você falou que não gosta do Colab, é isso? Estou derrubando a ligação agora. Eu gosto ao mesmo tempo, eu tenho um amor e ódio com ele. O Luiz gosta do Colab. Brincadeira, segue tá raciocínio, desculpa. Só para você ter uma noção, eu programo em janela preta, depois eu passo para o Jupyter e depois eu passo para o Colab, se eu preciso. Então, aí eu não faço isso não. Vim para mim, de qualquer tipo de janela preta eu não consigo. Mas, então, utilizando essa biblioteca, né, do Stats Model, a gente consegue plotar o que a gente chama de autocorrelação. E a autocorrelação é muito importante para quando a gente quer fazer shift de alguma análise. Então, basicamente, eu consigo plotar uma correlação com alguns lags aqui, então eu coloquei de 30 lags, e ele forma esse gráfico aqui, que a correlação ao zero, o lag zero, sempre vai ter alta correlação, porque você está comparando lag zero com lag zero. E aqui você compara, então, lag 0 com lag 1, nesse segundo ponto, lag 0 com lag 2 e assim por diante. E o que ele faz é mostrar a importância das variáveis com o passar do tempo. Então, agora a gente começa a fazer uma análise também de negócio, né? Quando eu estou trabalhando com clima, uma série temporal analisando o clima, eu sei que o clima do dia anterior, ele vai influenciar no dia atual. E o clima do dia antes sempre vai estar influenciando o clima atual. Então, qualquer influência que eu tiver num clima passado, ele vai estar influenciando o clima atual que a gente está vivenciando. E isso é provado quando a gente faz uma análise de correlação. Então, a gente consegue perceber que até o lag 10 aqui, a gente consegue ver uma autocorrelação muito alta. Dependendo do tipo de cálculo que você está fazendo, é utilizado como parâmetro lags maiores que 0,8. Por isso que eu olhei aqui no 10, que ele indica que tem uma autocorrelação muito grande ainda, maior do que o comum. Lucas, então,
acertar o número de lags é uma arte, né? Porque Sim. que eu não sou profissional da área, né, disso, mas as leituras que a gente está tendo, que eu tenho nisso, às vezes os caras usam poucos lags, 3, 4, né? Eu achei pouco quando eu vi isso, né? Por exemplo. Sim, quando a gente faz análise, eu já trabalhei com análise de previsão de demanda de vendas, por exemplo, a gente utiliza cerca de 3 lags, e se a gente adicionar muitos lags também, a gente vai ter uma influência muito grande nisso. Então, sempre você tem que fazer essa análise de correlação, autocorrelação, para entender como o lag está influenciando. Aqui a curva está meio ok, né? Ela está descendo só que tem casos em que a curva desce, sobe, e a gente consegue perceber alguns padrões de lags. E aí, claro, se ela descer e subir muito, quando a gente está trabalhando em uma empresa, quer dizer, então, que tem sazonalidade daquelas vendas, que a gente vai ver depois. Ou seja, as vendas, elas crescem sempre em um determinado mês. Então, isso é bem interessante, essa análise de correlação por causa disso. E quando a gente faz, tem a autocorrelação e tem também a partial autocorrelação. Então, a autocorrelação parcial, ela indica, basicamente, fala para você de verdade agora quais os lags eles estão analisando não todos os dados, eles realmente fazem correlação entre todos o seu ponto atual. É uma conta um pouquinho difícil para chegar na partial autocorrelation, mas o foco basicamente é você entender o quanto então que essa influência, esses lags futuros, eles estão acabando, de certa forma, tendo um viés do lag atual. Então, isso que é uma coisa legal, né? Então, o quanto que ele adiciona viés, adiciona variância nesse lag atual. Então, isso é bem legal. Então, a gente pode ver que o clima ele é influenciado pelo tempo lag 2, não tão influenciado pelo lag 3, muito menos pelo lag 4, e aqui a gente começa a ver alguns padrões que a gente não consegue encontrar, né, em nenhum padrão, né, de comportamento, mas é interessante saber isso daqui. Então, lag 1, que é o dia anterior, influencia muito o clima do dia atual. E faz sentido, tanto que a gente consegue fazer análise aqui até utilizando um processo estocástico específico, quando a gente trabalha de clima, que é o processo estocástico, que é o processo de Poisson, por exemplo, que ele tem uma grande questão de perda de memória e tudo, então tem técnicas que você pode utilizar, estatísticas para fazer isso aqui. Mas, então, autocorrelação é bem importante, a gente está analisando, a autocorrelação parcial, ela prova algumas tendências de negócio ou tendências realmente do dados que a gente está analisando. E agora a gente vai começar, então, beleza, eu já estudei, eu sei quais correlações a gente tem, mas agora eu quero saber se uma série temporal, ela se compara a outra. Por que eu quero saber isso? Eu quero saber isso porque eu quero só investir na bolsa de valores em empresas que estão crescendo. Não quero investir em empresas que estão diminuindo. E eu quero que elas sigam o mesmo padrão de crescimento, que estou montando minha carteira de investimentos, um tipo eu quero fazer desse, outro tipo eu quero fazer com tendência de crescimento diferente, então a gente consegue comparar séries temporais com isso. Então eu peguei aqui enviesado totalmente, não vou negar, mas eu peguei os valores da Alpargatas e da Petrobras, porque eu sei que os dois eles têm uma correlação parecida em 2020, mas foi totalmente enviesado as duas escolhas minhas. E aplicando a mesma técnica de resample, então, nos dois, que é a F-Fill, para a gente manter o mesmo padrão, a gente consegue perceber algo interessante, né? De que, beleza, em 2020 para trás, as duas bolsas, elas não se conversam muito bem. Os preços das ações não consigo identificar um padrão. Mas quando a gente começa a analisar mais 2020, isso pode ser para todas as outras empresas, por causa né, e tudo isso que a gente conhece já, que teve essa queda e depois eles têm uma tendência de crescimento não tão alta, mas um pouco, mas a gente consegue ver isso a partir daqui, então, e é isso que eu vou analisar. Então, eu vou pegar os dados de 2020 e fazer, então, uma análise de correlação em cima desses dados. Aqui, o que eu fiz, eu utilizei o indicador de correlação. Quem também já ouviu falar muito de dados e comparação de variáveis, a gente utiliza muito uma correlação que é chamada de correlação de Pearson. Eu estou utilizando aqui porque a gente está trabalhando com dados observáveis e também que tem a variância meio que contínua, vamos dizer assim. Ela tem um crescimento estacionário e tudo. Se eu fosse utilizar alguns dados mais... eu esqueci o nome certo, mas a gente utilizaria uma correlação de Spearman, por exemplo, que é uns dados que a gente não tem muita certeza da distribuição.
que a gente está sendo aplicada neles. Mas aqui eu conheço um pouco a distribuição desses dados e eu sei que Pearson funciona. A gente consegue ver que elas têm um coeficiente de correlação de Pearson, que é dado por esse cálculo aqui, a partir do ano de 2020, de 0,5. É um coeficiente baixo. Pearson vai de -1 até 1, só para quem não conhece. Ele basicamente mede a variância e também a covariância dos valores que você está calculando. E aqui a gente vê, então, que ele tem um coeficiente de Pearson de 0,5, que é um pouco abaixo, mas também não é tão ruim. A gente, em alguns casos, pode utilizar as variáveis que, em conjunto, tenha coeficiente de 0,5, mas indicado é começar a utilizar mais de 0,8 para cima, que eles realmente têm uma covariância interessante, vamos dizer assim, né? Uma relação. E só que a gente percebe uma coisa diferente, né? Que, beleza, eu sei que eles estão correlacionados em 0,5, ou seja, eles têm parecidos, então em algum momento eles são parecidos, os dados, a tendência de crescimento é igual, porque a gente está medindo covariância também, e eu, na verdade, olho o gráfico e falo, tá, mas não me parecem ser iguais, e realmente não são séries temporais iguais, e é por isso que a gente utiliza outras técnicas, uma delas, por exemplo, é o Soft DTW, que o que ele vai medir é a distância, além de medir a covariância que o Pearson calcula, ele mede a distância de um ponto até o outro. Então, ele mede as variâncias totais e também a distância de um ponto até o outro. E analisando, então, com o Soft DTW, a gente consegue perceber que eu não... eu sempre esqueço de colocar todas as bibliotecas em cima. Então, ele em algum momento vai dar algum erro. Nesse computador ele deu erro. Mas, basicamente, com o Soft DTW, aqui eu tinha o valor, mas eu acabei apagando, ele dá mais ou menos de 20 mil, cerca de o valor de Soft DTW. Que o Soft DTW ele vai de 0 até um valor infinitamente gigante, que é basicamente medindo a distância. Então, a gente consegue perceber que mesmo com o coeficiente de Pearson sendo 0,5, o Soft DTW é muito grande, porque a distância das curvas são grandes. Então, é outra análise temporal que a gente pode fazer. Aí, voltando, por que eu faria ela? Porque talvez eu estou querendo analisar um padrão de comportamento de preço de meu produto, quais produtos têm preço semelhante, para eu aplicar uma técnica de previsão melhor nesses produtos, agrupar eles, fazer um agrupamento de estoque, essas coisas tudo. Então, é muito importante trabalhar também quando você tem várias séries temporais. Então, a gente viu que a gente tinha, acho que 3 mil e pouquinho de... aqui, 3.397 empresas dentro dessa bolsa de valores que eu peguei. Então, é bastante informação. E eu não vou querer rodar um modelo de previsão de série temporal para cada uma delas, senão vai dar um gasto computacional absurdo. E sempre focando aqui, como eu sou de computação, eu também tenho um viés de computação, de não gaste o computador máximo possível. Ele é bom, mas ele é caro. Então, aqui a gente está trabalhando com máquinas, talvez, de utilização de GPU, que são máquinas absurdamente caras para fazer todo esse tratamento. Mas, bom, então, o grande questão agora, né, é que, beleza, eu já consigo ter minhas análises das séries temporais, consigo comparar elas, consigo visualizar elas, mas agora eu quero realmente começar a prever um pouco em cima dela, fazer uma decomposição, fazer uma previsão. E para isso a gente tem algumas técnicas básicas que a gente até dá o nome de naive, modelos naive que a gente chama, que são basicamente os modelos que têm um baseline interessante. O baseline é um valor médio de resultado interessante. O grande mais conhecido naive para séries temporais é a média móvel. Então aqui o que eu fiz para começar a fazer uma análise de tendência de crescimento e tudo do clima, eu utilizei então a média móvel de 30 dias, então eu pego basicamente o valor em 30 dias para frente e eu analiso a média desses valores e coloco a média desses valores como sendo o valor atual. E aí eu consigo prever dessa forma, assim, essa análise. Só por curiosidade, as médias móveis são muito usadas nessas análises gráficas, nos trade, né? Só por curiosidade. Sim, exatamente, porque a média móvel ela tem um comportamento interessante, de que se você tiver os dados futuro, ela vai dar um valor do atual interessante para realmente com base naqueles dados. Então, ela tem um viés interessante, a média móvel, ela realmente vai estar acertando. O humano consegue traçar um paralelo aqui, assim, um gráfico,
bem próximo da média móvel, por exemplo. Então, a análise humana é bem próxima dela, só que a média móvel, ela explica mais coisas do que um humano consegue explicar. Então, eu não consigo falar porque eu aumentei alguma coisa. A média móvel fala, porque eu olhei 30 dias para frente, ou enfim, e vi que estava assim, por isso que eu coloquei aqui esse valor. Então, é bem interessante a gente ver que a gente consegue analisar uma curva e um crescimento, a gente consegue analisar várias coisas com a média móvel. Só que ela não é o único modelo utilizado para fazer essas análises. A gente tem já agora, entrando para a estatística, alguns valores um pouquinho mais precisos para fazer análise da média móvel como um todo, na análise da série temporal como um todo. Então, para vocês terem ideia, então, a gente vai pegar essa série temporal, que é o valor da Alpargatas de 2018 até o final de 2020. Então, a gente consegue ver alguma coisa aqui. Eu consigo analisar, eu coloquei ele grande só para a gente analisar ele visualmente como um humano mesmo. Consigo falar, beleza, a Alpargatas teve um decrescimento aqui do valor da preço, talvez existiu alguma coisa em 2018, será que foi uma crise? Será que eles lançaram algum produto que não teve uma aceitação boa? Como que foi? Depois a gente consegue ver, voltar esse crescimento aqui em 2019, e a gente consegue ver, beleza, ele cai no início do ano, depois ele cresce. Então, aqui ele caiu no início do ano, cresceu, mas em 2019 ele cresceu mais do que ele cresceu em 2018. Em 2020 é a mesma coisa, cai e cresce. Essas coisas assim que visualmente a gente consegue ver são interessantes porque a estatística prova isso. Então, a gente rodando o Stats Model, eu apliquei esse SMI aqui só para dar um nome nessa API do Stats Model, mas o que a gente vai utilizar é a decomposição da série temporal. A gente consegue ver, então, que ele realmente, estatisticamente, prova que tem um crescimento aqui de tendência. E era isso que eu queria, vamos dizer assim, a grande questão de toda a série temporal é chegar nessas análises de tendência, sazonalidade e resíduo, que a gente chegou aqui. Porque a tendência, o que ela mostra? Ela mostra se a série temporal está crescendo ou não. Então, eu sei que se eu tivesse investido na Bolsa de Valores, por exemplo, na Alpargatas, em 2018, eu estaria com um lucro absurdo agora, porque ele teve uma tendência de crescimento. Então, se eu, por exemplo, sei também que quando que eu posso encontrar uma baixa e uma alta, por exemplo, desses valores, através da sazonalidade. Então, eu sei que se eu comprar no início do ano, por exemplo, eu posso ter um prejuízo, porque no final do ano ele normalmente tem uma baixa. Depois, então, essas análises são bem interessantes, a gente pode fazer análises financeiras, fazer análises climáticas, né, que eu estava mostrando também, análise de venda, e a estatística prova isso e te mostra quando que você mais ou menos está. E é interessante, você pode plotar esses dois gráficos juntos, esse gráfico aqui e esse gráfico de sazonalidade junto, ajustando as dimensões, para você saber, beleza, aqui eu consigo ter um investimento legal, aqui minha venda está legal, então eu posso aumentar minha venda, posso fazer uma estratégia de marketing diferente aqui nesse momento, que eu realmente vou ter. Estou numa queda, como que eu reverto essa queda? Eu quebro essa sazonalidade? São coisas assim, bem interessantes que a gente pode fazer com análise de negócio com base nisso. E, por fim, a gente tem a análise de resíduo. A análise de resíduo é basicamente o quanto está diferente de uma média do valor, esses pontos. Então, a gente consegue ver que o resíduo é bem bagunçado aqui. Isso prova por causa da sazonalidade também, né? Então, a gente tem sazonalidade crescente, um pico, vale. Isso daqui, se a gente tivesse uma série temporal assim, mas bem comprida, vamos dizer assim, a gente tem uma coisa que a gente chama de erraticidade. Então, é uma série errática. Então, ela cresce, sobe, de uma forma que a gente não percebe. E os resíduos, eles vão estar todo bagunçado. Aqui ele não está tão bagunçado, ele está até próximo de zero, mas quando a gente tem valores na vida real, vamos dizer assim, de vendas, a gente tem uma erraticidade gigantesca em vários momentos. Então, bom, de análise como um todo, era basicamente isso que eu queria mostrar da série temporal. Então, como que a gente analisa tendência de crescimento, sazonalidade na série temporal. E também uma coisa só, a gente consegue, o grande porquê de utilizar essas análises é que quando a gente vai fazer um modelo estatístico para começar a prever a série temporal, a gente vai ter uma influência muito grande de algum desses coeficientes. Então, a gente vai ter uma influência muito grande da tendência, que ela vai provar estacionalidade. Não sei se daria tempo, eu fiz aqui um gráfico rapidinho que eu vou só passar, mas basicamente prevendo
Você falar alguma coisa, Luiz? Não, acho que dá sim para dar uma passada rápida. E esse cara, eu acho que no final das contas, ele vai dar ainda de toda forma como estacionário, porque eu acho que é uma dificuldade. É muito legal o exemplo, né, até como didática, mas ativo, né, de bolsa, por exemplo, acho que é bem complicado modelar e encaixar efetivamente numa série temporal estacionária. Eu não sei se esse aqui em particular ele vai dar, mas vai lá, você que tem raciocínio. Boa. Ele, dando aqui uma prova, a gente tem conceitos para provar se a série temporal ela é ou não estacionária. Tem um teste de hipóteses que a gente faz, que acho que eu acabei não colocando ele aqui, ou coloquei. Eu executei tudo aqui para baixo, só para a gente ver. Eu acabei não colocando ele, porque meu computador não estava instalado, eu estava com problema para instalar. Mas a gente tem um teste de hipótese que chama Jinx, se eu não me engano. Colab não tem problemas não, viu? Oi? No Colab não tem essas broncas. Você já deixa os apt-get lá e tal, e ele se vira. Justo. Brincadeira, desculpa, sei que tem raciocínio. Não, Você seguir na sequência que você estava. Mas a grande questão, então, de fazer esse cálculo é que quando a gente prevê estacionalidade ou não, o que a gente tem é que o modelo estatístico ele não consegue sozinho explicar se ele está crescendo ou não alguma coisa. Então, ele vai só com base histórica fazer essa análise. E você precisa adicionar, então, essa sazonalidade corrigindo, né, quando a curva não é estacionária. Então, existem várias correções, e aí entra um pouco de matemática também, diferencial, que a gente aplica alguns cálculos de quantas vezes a gente vai diferenciar aquela esfera temporal para que ela se torne estacionária, e é o que a gente chama de modelo ARIMA, que depois eu entro rapidinho mais a fundo, ele faz. Ele basicamente, então, vai usar, ele vai diferenciar essa série temporal para tirar a estacionalidade dela, que é o que a gente não quer. E através disso ele consegue prever muito bem os valores. Então ele consegue entender o comportamento da curva muito bem. Eu deixei aqui uma explicação depois no notebook, acho que o Luiz ele compartilhou com vocês. Só essa parte final, Luiz, depois eu adiciono lá. Tá bom. Mas aqui tem uma explicação, então, direitinho, que realmente é uma tendência, uma sazonalidade, um noise, não, um ruído. E também o que é uma série estacionária, né? Então, basicamente, série estacionária é quando a gente mede a variância nesse ponto inicial e no ponto final, e essa variância, ela dá, na hora de a gente fazer um teste de hipótese, valores maiores do que o valor de aceitação. Então, que é de 0,05 num teste de hipótese, mas enfim. Essas coisas muito complexas eu preferi nem trazer aqui, mas é importante vocês saberem que existe esse tipo de análise. E aí eu posso colocar também, né, aqui as referências de onde pegar essas análises para quem quiser realmente entrar mais a fundo. Mas eu fiz uma análise, então, de finanças, basicamente, análise financeira do percentual de crescimento que a gente utiliza um lag. Novamente, eu não sou economista, não sou nada, eu sou cientista de computação, gosto só de fuçar nos dados. Mas, basicamente, quando a gente vai fazer um cálculo de percentual de mudança, a gente vê muito esses gráficos aqui, com alta erraticidade, que são quase que um endograma, um cardiograma, né, que a gente analisa, mas é basicamente quanto está crescendo, quanto está diminuindo em porcentagem com o valor anterior. Então, aqui eu coloquei um lag de 1, quando está crescendo, diminuindo a relação de um valor com o outro, né? Então, basicamente, a gente analisa o crescimento e analisa o decaimento de algum preço. Então, isso pode ser um preço de valor de estoque, valor de venda mesmo, ou realmente algo relacionado ao mercado mais financeiro. Então, aqui, só para vocês entenderem como que a gente chega nesse gráfico aqui, utilizando o lag. Então, a gente faz uma divisão do lag 1, lag 2, enfim, o lag que você quiser, para realmente estar analisando. Aqui só, eu fiz com lag 1 por erro mesmo, tá? Lembra sempre de colocar lag menos 1. Senão, shift menos 1, né? Senão ele vai dar um lag futuro, mas continua da mesma forma aqui. E, por fim, né, quando a gente começa agora a trabalhar de sair da análise da série temporal, eu já analisei tudo, já fiz tudo que eu queria, já entendi as tendências e tudo, consigo responder as perguntas de negócio que eu preciso responder. Acho que é algo interessante, que a gente trabalha muito com ciência de dados. Eu estou realmente ajudando o negócio, dando insights, dando valores para eles realmente fazerem o que eles precisam fazer. Se isso tudo não dá nenhum resultado, eu preciso pensar em outras alternativas agora.
Uma das alternativas mais comuns é fazer uma modelagem da série temporal. Então, ou seja, eu pegar essa série temporal, analisar ela e prever valores futuros, pontos futuros com ela. Então, aqui eu vou passar rapidinho, mas basicamente a gente utiliza vários modelos. Alguns modelos mais conhecidos é o ARIMA, ele é um modelo também, vamos dizer que naive para a gente fazer isso. Pode utilizar a média móvel também, que eu já passei como utilizar ela aqui, mas a gente utiliza o ARIMA. Existem o Profit, que é um estudo do Facebook. Tem também vários modelos de árvore de regressão, que a gente pode utilizar a árvore de regressão para prever série temporal também. Que a diferença de uma regressão com uma série temporal é que as variáveis que você está analisando, na verdade, agora são tempo, e não necessariamente são features que você quer entregar no modelo. Claro, tem uma diferença mais estatística de uma você está utilizando estimadores e a outra você utiliza o processo estocástico, então quem é de estatística me mataria se eu falasse que é parecido, mas dá para utilizar. Assim, a gente utiliza o modelo de regressão para fazer análise de série temporal também, modelagem de série temporal. Então, o ARIMA, ele vem de Autoregressive Integrated Moving Average, então ele utiliza a média móvel também para fazer algumas coisas, caso você queira. E cada um desses nomes bonitinhos dele, ele tem um significado. Então, aqui eu escrevi errado. Mas o AR, como vem de Autoregression, ele depende, então, da relação dos lags observados, que vai ser o valor P do ARIMA. Tem o I, que é basicamente se existe estacionalidade ou não, então quantas vezes você vai diferenciar aquela série para ela se tornar estacionária. E tem o MA, que ele basicamente fala qual que vai ser a média móvel que você vai aplicar em qual lag. Então, o que é o lag da média móvel. Aqui eu considerei que ela é estacionária. Essa análise com clima realmente deu uma análise estacionária, então não me preocupei em adicionar. Mas aqui também a média móvel eu preferi não adicionar nada. E a gente pode ver que, utilizando o FIT, a gente tem alguns resultados interessantes. Esse resultado aqui não faz tanto viés de explicar aqui agora, porque são vários números e resíduos que ele analisa e tudo. Mas, basicamente, ele te fala se tem muito resíduo ou não nos seus dados. A gente tem a segunda análise, ele é um plot desses resíduos, então como que está vindo os resíduos em torno do eixo zero. E a terceira análise é basicamente a densidade dos resíduos, então, como que está a distribuição. Aqui a gente vê que é uma distribuição gaussiana, talvez, então a gente consegue fazer algumas comparações com isso. Mas o grande questão é como utilizar isso para prever. Para a gente prever os dados, a gente pega, então, separa nossa base de dados, conceito básico de qualquer modelagem, separar em treino e teste, às vezes validação, se quiser. Então, eu separei que eu quero que meu treino ele tenha todos os dados até o mês 12 do ano 2016, e eu quero prever os pontos para frente desse mês. Então, no clima, eu sei que ele vai até 2017 só. Então, eu faço isso, eu divido o meu treino para isso, divido meu teste para isso. É outra coisa diferente da regressão, que, na verdade, na regressão a gente utiliza essa distribuição aleatória para definir qual valor vai ser treino e teste. A partir daí, eu treino para cada ponto. Aqui, eu apliquei uma técnica que a gente chama de... basicamente um carrying de erro, quase, porque eu estou aplicando uma previsão para utilizar a previsão, fazer a nova previsão. Então, eu faço uma previsão, eu utilizo esse ponto no próxima previsão, utilizo esse ponto para a próxima previsão, utilizo esse ponto para a próxima previsão. É meio que uma recursão que a gente faz aqui. Então, a gente consegue utilizar a previsão. Aqui, eu apliquei estacionalidade, mas não precisava ter aplicado. Então, eu dou um model fit, dou um forecast. Quando ele dá o forecast, ele prevê só para um ponto. Então, eu previ para um ponto, adicionei esse ponto à minha base de dados de pontos e fui fazendo isso, adicionando mais pontos. Então, quando a gente faz isso, a gente gera vários erros, óbvio, e a gente agora quer saber quais erros que a gente está gerando, com porcentagem de erro. Tem alguns cálculos para calcular erro de série temporal. Um dos mais famosos é o MAPE. Eu utilizei uma versão do MAPE aqui, mas tem várias versões do MAPE também, até, nunca vi isso, mas tipo, tem gente que utiliza até o mesmo modelo para várias versões, mas, enfim, a gente só vai seguindo o mais padrão, que é basicamente a gente pega os valores previstos, subtrai pelos valores originais e divide pelos valores originais. Isso a gente dá uma porcentagem, que a gente chama de MAPE, que é Mean Absolute Percent Error, que chama basicamente, é o erro médio absoluto.
é o percentual do erro médio absoluto, e a gente vê que, em média, a gente erra, então, 18% fazendo dessa forma a modelagem. Então, eu consigo prever bem até, 18% é um MAPE muito bom, dependendo do tipo de análise que você está fazendo, mas, claro, a gente sempre quer atender o MAPE para chegar próximo de zero. Aqui é uma coisa interessante, né, de que normalmente a gente vê R quadrado, algoritmo de F2, normalmente a gente quer chegar no 100%. No MAPE a gente quer fugir do 100%, a gente quer chegar no 0%. Essa é uma coisa interessante de falar. Então, essa modelagem simples deu um erro de 18% do MAPE, mas, enfim, se eu aplicasse com certeza, tirasse o diferencial aqui, soubesse o lag direito, olhasse todo bonitinho aqui a sazonalidade, aplicasse o lag sazonal, eu conseguiria um MAPE de, se brincar, até 6, 7% aqui, nessa brincadeira. Então, bom, basicamente era isso tudo. Esse material vai estar disponibilizado, o Luiz já disponibilizou esse daqui, mas eu vou adicionar essa parte final. E acho que é isso. Lucas, muito bom, cara, muito conteúdo, super denso aí. Sim. Acho que entrou mais o Eric, aí a gente tá na reta final do tempo. Uhum. Borba, o Eric, querem fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria de primeiro agradecer a presença do Lucas, foi bem instrutivo, né? E só por curiosidade, eu trabalhei muito tempo no passado com equações determinísticas, né? Como a equação diferencial parcial lá que eu te falei. Uhum. Quando você fala em 18% de erro, é um absurdo de erro. E aos 4 anos atrás eu migrei já para outra área, que é a parte de imagens, né? Que onde você acertar certo, 70% às vezes é bom. Eu ficava assustadíssimo no início com isso, né? Sim. Mas estou começando a entender melhor isso. E outra coisa legal, tem um livrinho muito interessante de econometria, livrinho não, livraço, certo? De Uhum. econometria financeira do professor Moretin, se você puder dar uma olhada, também bem legal para essa questão Legal. de série temporais. Difícil leitura para mim, viu? Cada página é dias, certo? Mas bem interessante o livro. Legal. Anotei aqui já. Coloquei. Obrigado, Lucas, pelas ideias, né? Nada. Eu que agradeço, Luiz, aí, pela oportunidade. Tá joia. Acho que o Eric também acho que não tem nenhum ponto. Lucas, mais uma vez, obrigado aí, cara. Ficamos às ordens. Por enquanto, estamos já quase no presencial aí, viu? Estamos no híbrido. O híbrido significa metade da turma vai, opcionalmente, mas fisicamente o prédio está acessível, né? Quem sabe o próximo a gente marca aí presencial. Apesar que você tá no interior de São Paulo, né? Mas de toda forma. Eu tô em São Carlos, que é barato viver no interior, né? Assim, essa São é a Carlos é única muito bom, justificativa. São Carlos é excelente. Sim. Muito bom. Eu acho que o Eric, alguém Acho que botou alguma coisa, Luiz, só dar uma lida na mensagem, acho que é o Eric que está agradecendo, né? Opa, Eric, quiser abrir o áudio? Posso perguntar? Perfeito. Claro. Obrigado, professor. Bom, obrigado, Lucas. Peguei a metade para frente, né? Muito bom. Uhum. E, assim, quando eu entrei, na verdade, estava comentando em relação ao lag. Só para me entender um pouco melhor, dar um pouco de contexto na hora que for ver o notebook e tal, assim. Uhum. Também até rever a gravação. Mas eu poderia, então, por exemplo, fazer alguma coisa mais ou menos de... Eu pego dados de oferta, pego dados de demanda, tento descobrir qual que é o lag que melhor adequa isso. Não é um equilíbrio geral, né? Porque, na verdade, o equilíbrio geral está estático, né? Mas, assim, projetando alguma questão assim, isso é possível fazer no Python e tal? Sim. Quando a gente faz a análise de duas séries, né? Então seria essas duas que você comentou, só tem que tomar aqueles cuidados, né? Para ver se elas realmente se correlacionam. Mas o lag, por exemplo, que é algo interessante, talvez o estoque, ele, na verdade, está muito grande de alguma coisa. Então, vamos fazer uma venda. Eu tenho um estoque muito alto em um mês, e eu vou ter uma venda muito alta no próximo mês, para cair meu estoque. Então, talvez o lag é o lag de 1, né? Vamos dizer assim. Então, dá para fazer essa correlação, sim. Então, é só você entender o que realmente a modelagem você quer fazer e consegue aplicar o lag em cima disso. Beleza, Pelo que eu entendi. entendo, desculpa atrapalhar, Eric. Pelo que eu entendo, isso é uma bela arte, né? Saber qual o número de lags usar. Sim, Tem alguns métodos nessa própria biblioteca que o Lucas mostrou que faz por tentativa e erro, né? Faz por exaustão, vai variando cada um dos parâmetros, checa
né, ou a métrica de qualidade que você está usando, sei lá, R2, qualquer que seja, e vai te dizer, ó, os parâmetros você passou para a busca exaustiva que né, o grid search aí que a gente fez, achamos esses parâmetros. É o autorregressão não, tem um nomezinho, mas né, tem um modelo automático que ele vai fazendo várias tentativas de hiperparâmetros. Isso. A grande questão mesmo de toda a modelagem que a gente faz, estatística, modelagem matemática, enfim, é realmente achar os parâmetros que mais se encaixam. Então, se você conseguir fazer essa análise com mais parâmetros, melhor. Tá certo, obrigado. Lucas, ainda passamos aí 2 minutinhos do teu horário, mais uma vez, obrigado, estamos às ordens, tá? Um abraço, valeu, pessoal. Obrigado, Lucas. Valeu, pessoal. Obrigado.